Chegou. O que chegou? A minha gravação. Talvez eu já tenha tirado o selo da caixa pra conferir o que tem dentro. Eu vim aqui, montei minha câmera, entrei de novo pelo escritório carregando a caixa. Talvez, mas hoje eu tô muito empolgado pro que tem aqui dentro. GeForce RTX 4090. É o seguinte, essa daqui é uma nova placa de vídeo da Nvidia. Novinha, saída do forno, acabou de ser anunciada. Mas o que tem de tão especial em relação a ela, além do fato dela custar 2 rins, um olho e esquentar mais do que um altoforno? Essa última parte é um pouco de exagero, mas não é por muito, tá? Vocês vão ver. É que muitas vezes no mundo da tecnologia, quando a gente vê uma nova geração de um produto, ele é basicamente a mesma coisa que a geração antiga, só que um pouco mais potente. Só que não isso daqui. Isso daqui tem uma função que eu quero ver funcionando. E eu acho que até você que não tá interessado em nada de tecnologia vai ficar empolgado agora porque eu vou explicar o que é. Até a geração passada da Nvidia 3000, quando você ia jogar os seus jogos no PC, você podia usar uma tecnologia chamada de DLSS 2.0, que era aquele negócio que rodava a imagem do seu jogo numa resolução mais baixa, aí você tinha uma performance melhor, só que usava uma tecnologia de reconstrução baseada em inteligência artificial para pegar aquela imagem numa resolução mais baixa e fazia ela aparecer com uma resolução muito mais alta. Aí você ficava lá, meu PC tá rodando o jogo em 4K 60 quadros. Na verdade não tava, ele tava rodando o jogo em 1080p Full HD e aí a placa da Nvidia tava pegando e reconstruindo a imagem em 4K, o que era sensacional. E atualmente hoje você vê uma imagem sendo reconstruída em tempo real para aparecer com uma resolução mais alta, é bruxaria. Só que agora com a geração 3000 tem o DLSS 3.0. Funciona mais ou menos assim. Ele consegue fazer a mesma coisa que o DLSS 2.0 consegue fazer, que é pegar uma imagem numa resolução mais baixa e fazer ela aparecer com uma resolução mais alta. Só que além disso, ele consegue usar a inteligência artificial também para gerar novos quadros, novos frames. Vai fazer sentido, esse track é legal. Imagina que o computador renderize 2 quadros de um jogo em sequência. O que o DLSS 3.0 consegue fazer é analisar esses 2 quadros e usar a inteligência artificial para gerar um quadro entre eles. Então, tipo, você pode estar jogando um jogo a 60 quadros por segundo, mas a sua placa de vídeo só está renderizando da forma convencional 30 desses quadros. Os outros 30 são imagens feitas por inteligência artificial que a placa vai inserindo no jogo. Então você pode processar um jogo a 30 quadros, mas jogar a 60 quadros, mas jogar a 120. Ele gera quadros na sua gameplay que não existem em tempo real. Em tempo real não, demora 3 milissegundos. Quase tempo real. Nós vamos ver isso funcionando hoje. Mas agora eu tenho que mostrar a placa para vocês. Uma coisa que certamente vai impressionar todo mundo é o tamanho dessa placa. Porque, tipo assim, ela é uma placa de 3,5 ou 4 baias. Olha o tamanho desse Big Mac aqui. É desse tamanho todo aqui, é essa jamanta toda. E a melhor parte é que a placa é só essa parte do fundo aqui. Todo esse resto é basicamente resfriamento. Deixa eu só pegar uma coisa para vocês terem uma comparação. Essa daqui é uma placa de vídeo menos potente de um tamanho que eu chamaria de normal. Não, essa na verdade já tem algumas coisas a mais. Mas se comparar com a outra, para efeitos de comparação, gente, tudo isso daqui é resfriamento. Olha a diferença das duas. Para que ela precisa de tudo isso, você me pergunta? É o seguinte, essa placa aqui tem um TDP de 450 watts, mas eu ouvi falar na internet já que ela pode puxar de energia mais de 600 watts. Então, pelo fato dela consumir essa energia toda, ela também tem que dissipar todo o calor gerado por essa energia. Portanto, a gente tem uma placa com 3 baias e meia, e se bobear aqui, uns 2, 3 quilos de radiador. Pelo menos 1,5. Vamos ver isso aqui, né? 2,1 kg de metal, 2,187. Mas agora a gente tem que instalar isso aqui. Mas tem um porém, eu tenho 2 problemas e uma solução. A solução eu vou mostrar pra vocês, que é a seguinte. Eu tenho o meu computador principal aqui que eu uso pra trabalhar, pra editar, pra gravar pro República, e eu não sei se a placa vai caber dentro dele, porque eu tenho outras placas de captura nele que ocupam um espaço vertical que essa placa ocuparia.
Porém, eu tenho meio que uma solução também, que é, algumas semanas atrás, meses, sei lá, eu montei aqui um computador secundário que é exatamente para eu poder fazer esse tipo de teste. Então eu posso colocar a placa nele, mas aqui vai o primeiro problema. Segundo a Nvidia, você precisa de uma fonte com uma capacidade mínima de 850 watts para poder rodar essa placa. O problema é que a fonte que eu tenho atualmente nele é de 750 watts. O que vai ser uma questão aí para qualquer pessoa que pensar em usar uma placa como essa é que muito provavelmente você vai ter que comprar uma fonte nova para o seu PC. Mas eu acho que eu tenho a solução para mim. Mas aqui tá ela, é uma fonte de 1.300 watts do primeiro computador que eu montei quando eu vim para o Canadá, de uma época em que os componentes consumiam muito mais, então você precisava de 1.300 watts. Ainda bem que eu guardo as coisas. Pra galera que me chamou de coletor da última vez que eu fiz o vídeo mostrando a minha organização aqui, é por isso, entendeu? Se eu tivesse que comprar uma fonte agora de 1.000 watts, é caro, tá? É caro. Não vou precisar, porque eu guardei. Tudo montado, 1.300 watts. Chegou a hora da verdade, eu vou ver se tá tudo funcionando. Temos uma luz. Windows. Tá funcionando. Zoeira, ela tá aqui ainda, eu não coloquei, tá? Eu coloquei a placa mais barata pra fazer o teste, pra garantir que não tem nada explodindo, não é mesmo? Antes eu colocar essa aqui dentro, pra não explodir com ela. Agora eu vou colocar ela dentro. Agora é ver se vai caber, né? Porque eu não pensei nisso. Foi. Senhoras e senhores, está montado. Agora a gente joga. Mas então eu testei os jogos usando a RTX 4090, só que teve uma questão, eu só tinha acesso a 2 jogos que tinham suporte para o DLSS 3.0. Acontece que no lançamento da placa, vários jogos vão ter suporte já, só que agora para você poder usar, você tem que ter uma autorização especial. Eu consegui para o Cyberpunk 2077 e também para o Plague Tale Requiem. E para mim é muito importante ter acesso a jogos com DLSS 3.0, porque antes, quando tinha uma placa nova, a gente conversava sobre quão mais potente essa placa nova é em relação à atual que a gente tem. Mas agora a gente tem que se questionar também quão boa é a tecnologia de reconstrução de imagem que ela tem. Porque eu tenho que te dizer uma coisa, a maior parte da performance nos jogos agora tá nisso e eu vou te mostrar. Aqui tá uma gravação que eu fiz do Cyberpunk 2077 em 4K com tudo absolutamente no máximo, incluindo Ray Tracing. Sem usar absolutamente nada, nenhuma tecnologia de reconstrução de imagem, eu consegui mais ou menos 37 quadros por segundo. Tudo bem, 37 quadros não é muita coisa, aí eu liguei o upscale de imagem, que equivale basicamente ao DLSS 2.0, que era meio que a gente já tinha. Com isso, a gente já conseguiu subir a performance do Cyberpunk 2077 em 4K para mais ou menos 77 quadros por segundo. E foi isso até agora, mas finalmente a gente tem que ligar o DLSS 3.0, que é a tecnologia de construção de quadros usando inteligência artificial. E aí, meu amigo, a taxa de quadros do jogo chegou a 120 quadros por segundo. 120, a gente saiu de 30 e poucos sem nenhuma tecnologia de reconstrução de imagem para chegar em 120 usando o DLSS 3.0. Não dá para você perceber o que é por esse vídeo do YouTube que só tem 30 quadros por segundo, mas eu vou diminuir a velocidade do vídeo em 1/4. E aí você pode ver a diferença na quantidade de quadros que é gerado por cada modo. É um ganho de performance impressionante. E eu só preciso deixar uma coisa clara, o número de quadros por segundo que vocês viram na gravação não é o número de quadros por segundo do jogo de fato. Isso porque eu tava capturando a tela que consome recursos do PC e diminui a quantidade de quadros que você tem no jogo. Para fazer essa medição de fato, eu filmei a minha tela enquanto eu tava jogando sem gravar para não consumir recursos do PC e dedicar tudo para a performance do jogo. Teve um jogo pro qual eu só fiz gravação interna, que foi o Plague Tale Requiem, que é um jogo muito bom pra galera que tem fobia a rato. Acaba de 2 jeitos, ou com a fobia curada ou com trauma. E nesse jogo a performance foi melhor ainda. Em 4K, sem usar nenhuma tecnologia de upscale, eu tive mais ou menos 68 quadros por segundo. Com o upscale ligado, para coisa que equivale mais ou menos ao DLSS 2.0, eu consegui 80 quadros por segundo. Porém, quando você liga o DLSS 3.0, a taxa de quadros sobe para mais ou menos 160. E eu escolhi essa cena específica porque tem um monte de rato, tá? Isso daí
aí era para dar um trabalho violento para a inteligência artificial reconstruir e bate 160 quadros e eu vou te dizer, eu não consigo ver a diferença entre quadros que são gerados por inteligência artificial e outros que são gerados normalmente. Mas é o seguinte, vamos tentar ver a diferença de quadros normais e quadros gerados por inteligência artificial com essa cena aqui. É difícil de ver, já vou adiantar. O que eu posso fazer aqui é pulando quadro por quadro. Dá meio que para notar a diferença se você olhar com muito cuidado. A primeira coisa que eu acho que dá pra ver é a diferença da chuva no guarda-chuva daquele cara ali, ó. Que de repente a chuva fica clara, de repente ela quase desaparece. Dá pra você ver, por exemplo, nessa sujeirinha que tem no chão aqui. É sério, dá pra você ver, se eu pular o quadro aqui, ó, esse é um quadro normal. Esse é um quadro gerado por inteligência artificial. Um quadro normal, um quadro gerado por inteligência artificial, um quadro normal. Meio que a sujeirinha desaparece, ele tem dificuldade com esses detalhes muito pequenos no cenário. Você pode ver as mudanças pelo rosto dele também. Tipo, esse é um quadro gerado por inteligência artificial, é até difícil de ver. Esse daqui vai ser um quadro normal, esse é mais um gerado por inteligência artificial, normal, inteligência artificial, normal, não. É complicado de ver, cara. É muito bem feito o treco. Dá pra você ver a diferença se você der zoom e ir quadro por quadro, mas tipo assim, quando você tá jogando, pelo menos nessa implementação aqui do Cyberpunk 2077, é muito difícil ver diferença na velocidade normal. E o mais impressionante disso é que há um ano atrás isso não era possível. Tinha tecnologia de reconstrução de imagem desse jeito? Tinha. Em tempo real? Absolutamente não. E ainda tudo que a gente tá vendo aqui é beta. Essa é a build beta do jogo e eu tô rodando o drive beta da placa também. Então a tendência é a coisa só ficar melhor que isso. E se você ainda tiver com alguma dúvida, eu gravei uma cena de batalha toda com a geração de quadros por inteligência artificial ligada. Não repare no fato de que eu tô muito enferrujado com o jogo e não lembro como faz as coisas, mas assim, você consegue ver alguma diferença para uma gameplay normal? Lembre-se que metade desses quadros estão sendo gerados com inteligência artificial. Não é uma renderização normal de jogo, é inteligência artificial olhando o quadro que vem antes, o quadro que vem depois e gerando um no meio. E uma função que eu não posso deixar de mencionar dessa placa, que talvez seja uma pequena revolução pra galera que faz vídeo pra internet, é o encoder que ela traz, que é o AV1. É o seguinte, para fazer vídeos pra internet, sejam vídeos gravados como esse daqui ou live stream, você precisa transformar sua imagem em um vídeo que pode ser compartilhado pela internet. É aí que o encoder, o codificador, entra. O codificador mais comum usado atualmente é o H264, que já tá no mercado há vários anos. Só que agora, finalmente, a gente vai ter um modo viável de codificar os nossos vídeos em AV1, que é um codificador muito mais eficiente, que vai fazer uma diferença muito grande para quem faz live stream, porque quando a gente está gravando o vídeo, eu posso gravar o vídeo do tamanho que eu quiser, só que em live stream você está transferindo o vídeo em tempo real, então o arquivo tem que ser pequenininho para não gerar gargalo. Mas agora eu vou mostrar a diferença do H264, que a gente usa atualmente, pro AV1, o novo formato. Nesse exemplo aqui eu tenho a mesma gameplay de Fall Guys sendo gravada em H264 e AV1, mas eu gravei isso daqui em Full HD a 60 quadros com um bitrate de só 3500. Se eu der uma pausa aqui e tentar aproximar, vocês vão ver que é o seguinte, enquanto a minha esquerda do lado do H264 tá tudo zoado, você não consegue ver nada, do lado do AV1, que tá à minha direita, que é o profile novo, você consegue ver o boneco com muito mais definição. Mas para quem não tá preocupado com AV1, com DLSS 3.0 e quer saber sobre quantos cavalos de potência a mais você consegue com a 4090, a força bruta, eu tenho os números para vocês. Aqui tá o score da 4090 comparado com a 3090, que é a da geração anterior, no 3D Mark Fire Strike, que é um teste de DirectX 11. O ganho é impressionante. E essa coisa continua também no Time Spy, que é um teste de DirectX 12. Também o ganho é absurdo no teste gráfico, não tenho o que dizer. E por fim, tem outro teste de benchmark, que é o Port Royal, que é um teste de Ray Tracing. E nesse caso, como vocês podem ver, também a 4090, tipo assim, é muito melhor que a 3090. Então, para vocês verem que mesmo comparada com a 3090, que é uma placa de vídeo que é um cavalo de potência, vários cavalos, a RTX 4090 representa um ganho de performance muito alto de uma geração para outra. Mas você pode estar se perguntando aí sobre consumo. Qual que é o consumo dela? É o seguinte, o cenário é um pouco melhor do que eu tinha antecipado. Rodando Cyberpunk 2077 em 4K com tudo no máximo, com o uso da placa em 99%, o consumo do computador nunca passou de 551 watts. Eu sei que não é os mais de 1000 que eu tinha antecipado, tá? Não é tão ruim assim, mas vamos colocar em perspectiva. Esse MacBook Pro aqui, que tem o M1 Pro, ele consome menos de 60
65 watts. O computador com essa placa, 551. Mas de onde vem esse número que tem gente recomendando fonte com mais de 1000 watts de potência? Muito provavelmente quem vai precisar disso é quem estiver fazendo coisa tipo modelagem 3D, usando Blender e coisa do tipo, e tiver com um processador da 12ª geração da Intel, que o consumo da 12ª aumenta bastante. Se você tiver nesse caso, 1000 watts de fonte, tá? Em todos os outros, eu acho que 850 vai dar. Então é isso, pelo esforço, não esquece de largar um joinha, se inscreva no canal, até a próxima, tchau!